Eu quero mostrar para vocês esse estudo, que é um estudo nacional feito sobre propriedades do azeite de oliva, né? Então, o que que acontece com as propriedades do azeite quando a gente usa ele em altas temperaturas? Que é uma questão que é sempre colocada aí, né, em prova, e a gente encontra muitas recomendações gerais falando do não pode usar azeite para ir pro fogo, não pode esquentar, né? Como que é isso de verdade? É, Antes da gente falar dessa mudança das propriedades, é claro que uma questão muito importante é o poder aquisitivo do meu paciente. Qual é o preço do óleo comum que ele compra, do óleo de soja, e qual é o preço do azeite de oliva? São duas coisas muito diferentes, né? Então, eu preciso pesar isso na minha recomendação e eu posso considerar isso para selecionar, então, onde ele vai adicionar azeite para que ele possa comprar numa quantidade que seja possível dentro da realidade dele e usar o óleo para outras preparações da forma como eu vou recomendar, uma quantidade recomendada para ele. Mas a gente precisa entender o porquê que eu vou recomendar para ele usar um ou outro, os dois, cada um em uma preparação, e que não é porque mudou a propriedade. Então, nesse estudo, eles compararam os autores o perfil lipídico do azeite antes e depois do tratamento térmico de 60 graus, 100 graus, 180 e 180 mantido por 30 minutos. E aqui o que, que a gente vê? A gente enxerga em cada coluna o quanto foi mudando percentualmente de ácidos graxos monoinsaturados, poliinsaturados, transissaturados nesses óleos. E assim, o que, que a gente percebe aqui, né? Tem uma mudança muito pequena quando eu pego do bruto, né? E ele passa por oscilações, aqui se a gente olhar, por exemplo, a de gordura saturada, né, ele passa por oscilações durante o processo de temperatura, mas mesmo depois ali da maior temperatura e do maior tempo de exposição, ele está muito próximo do que era o inicial do azeite de oliva bruto, né? Então, sem elevação de temperatura. Então, a gente não tem, por isso, uma justificativa para não usar, né? Quando eu olho como é uma cadeia de azeite de oliva comparado com outros óleos, eu vejo que qualquer mudança pequena que ele sofra não justifica, porque ele não passaria a estar nem próximo de uma distribuição de cadeias de ácidos graxos de outros óleos. Então, para entender essa diferença entre o azeite de oliva e as cadeias de ácidos graxos de outros óleos vegetais, eu vou mostrar para vocês um gráfico que está disponível aqui nessa publicação, que também está nos arquivos brasileiros de cardiologia, que é a diretriz sobre consumo de gorduras e saúde cardiovascular. Inclusive, tem diversos conteúdos aqui que eu posso abordar com vocês em uma outra aula, são bem interessantes, né? Convido aqui vocês todos conheçam aí todo esse conteúdo. E especialmente aí sobre as gorduras dos óleos, tem esse gráfico aqui onde eles demonstram pra gente, de uma forma que acho que fica bem fácil da gente visualizar. O quanto eu encontro de ácido graxo saturado, monoinsaturado e poliinsaturado, aqui somando ômega 6 e ômega 3, em vários óleos e gorduras diferentes. Por exemplo, na banha, a gente tem muito ácido graxo saturado, uma parte até razoável de ácido graxo monoinsaturado e pouquíssimo ácido graxo poliinsaturado. Manteiga, tenho mais saturado ainda aqui na banha e um pouquinho de monoinsaturado. Quando a gente vai para azeite de oliva, eu tenho um pouquinho de saturado, mais do que no de canola, por exemplo, mas eu tenho muito ácido graxo monoinsaturado e uma parte aqui de ácido graxo ômega 6, principalmente bem pouquinho de ômega 3. Então, quando a gente olha lá as recomendações de dislipidemia, que a maior parte de ácidos graxos da dieta deve ser de ácidos graxos monoinsaturados, e eu olho essa figura, eu vejo claramente que o perfil de ácidos graxos do azeite de oliva ele é muito mais favorável.
Então, a gente vendo, por exemplo, no estudo que eu acabei de demonstrar para vocês, que a mudança das cadeias é muito pequena, eu vejo que o que muda não vai fazer com que ele passe a ser parecido com nenhum desses outros óleos aqui na distribuição de ácidos graxos saturados, mono, etc. Então, continua sendo favorável para quem pode comprar o azeite utilizá-lo como uma fonte de gordura. Mas, como eu falei inicialmente, eu tenho que pensar nessas outras questões práticas, né? Então, que é o acesso do meu paciente, o quanto ele consegue comprar, o quanto isso é viável para ele, se não for, onde que eu vou preferir que ele adicione esse azeite, né? Para ficar possível e praticável dentro da realidade dele.